E neste primeiro domingo do Advento, nós também damos início ao ano litúrgico da Igreja, que é o ano A, o ano dedicado ao evangelista São Mateus. Por isso, durante os domingos, nós iremos ouvir os evangelhos retirados de São Mateus. Para quem não sabe, a Igreja tem um calendário próprio. Nós temos o calendário civil, que obedece o calendário lunar, e temos também o calendário litúrgico da Igreja, que obedece à vida de Cristo. Por isso, o calendário da Igreja, o calendário litúrgico, ele inicia nada mais, nada menos do que com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e termina com a solenidade do domingo passado, que foi a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Durante o período de 3 anos, a Igreja vai lendo a Sagrada Escritura. Então, cada ano é dedicado a um evangelista diferente. O ano A São Mateus, o ano B a São Lucas e o ano C o ano B a São Marcos e o ano C a São Lucas. Depois volta tudo de novo. Então, durante o período de 3 anos, o católico que costuma participar das missas, ele então escuta praticamente toda a Sagrada Escritura. 90% da Sagrada Escritura a gente escuta e medita durante o período de 3 anos, né? E depois volta todas as leituras novamente. Então, esse ano que nós estamos iniciando neste domingo, o ano A, é dedicado a São Mateus. E também, nesta liturgia da palavra, o texto do Evangelho retirado de São Mateus nos fala sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a segunda vinda de Cristo, que virá de forma inesperada, ou seja, em um momento que as pessoas não estarão devidamente preparadas ou esperando a Deus. Há uns domingos atrás, mais precisamente no 33º domingo do tempo comum, no penúltimo domingo, Nosso Senhor dizia naquele evangelho que quando Ele voltar acontecerão catástrofes, guerras, sinais no céu, destruição, perseguição aos cristãos e à igreja e uma série de coisas ruins. Eu, em uma das missas que presidi, explicava que essas coisas sempre acompanharam a humanidade durante a história. Se você for ver, durante a história da humanidade sempre teve guerras, catástrofes, desastres naturais, pandemias, epidemias. Então, para nós que vivemos hoje, obviamente que nascemos nesse século, nesse período, para nós é um pouco novidade uma pandemia, mas já existiu. Se você for pegar na história, existiu vários momentos, existiram guerras. A guerra da Ucrânia com a Rússia não é a primeira guerra que existe, né? Desde a Idade Média e muito antes disso já se guerreava. A própria palavra de Deus, a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, nós vemos vários momentos em que o povo de Deus até mesmo entra em guerra com outros povos. Então, essas realidades que precedem a vinda de Cristo, elas acompanham a humanidade com o tempo. E qual é o sentido então de Jesus dizer isso? O sentido é que essas coisas acompanham a vida da humanidade para que a todo momento nós estejamos preparados. Então a gente não deve se preparar somente quando o negócio está feio, mas também quando as coisas estão mais calmas. Por isso que é importante a preparação e ter uma vida contrita, uma vida com Deus, para que nós possamos assim estar atentos para a sua segunda volta. Neste primeiro domingo do Advento, convém, pois, para que nós possamos nos preparar enquanto comunidade paroquial, que nós entremos na espiritualidade do Advento. Nós não podemos passar esses próximos domingos como outros domingos, né? É diferente e tem que ser diferente. Por isso eu queria convidar vocês, queridos irmãos e irmãs, nestes próximos domingos, a você entrar nesta preparação, nesta dinâmica da preparação para o nascimento de Cristo, que obviamente já nasceu há mais de 2000 anos atrás, mas continua nascendo na vida e no coração daquelas pessoas que assim o acolhem e também se preparam para o acolher.
Nesse sentido, quero de fato levar você a fazer uma preparação externa e interna para este Natal. E quero aqui propor algumas ações concretas para vivenciarmos isso. E a primeira coisa que eu queria incentivar vocês que estão presentes nesta Santa Missa a fazerem é criar na sua casa um espaço de oração. Um espaço. Pode ser no quarto, na sala, não sei. Veja um espaço na sua casa onde você pode criar um espaço ali de oração, um lugar com objetos, né, que te façam recordar que você está no tempo do Advento. Como, por exemplo, as 4 velas. Nós temos aqui a coroa do Advento, as 4 velas do Advento, que a cada domingo a gente vai acendendo uma. Você pode também na sua casa fazer isso num canto, não precisam ser essas exatamente, mas velas comuns, né? Colocar as 4 velas ali e a cada domingo você também reza um pouquinho, acende, isso é muito bom. Preparar um ambiente. Pode também colocar um tecido roxo, porque durante esse tempo do Advento nós iremos usar a cor roxa, que simboliza a preparação, a Sagrada Escritura aberta, um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, lembrando aqui a dinâmica de que Nossa Senhora neste tempo está grávida, né? Nossa Senhora está aí nas últimas semanas para parir Jesus, para dar a luz a Jesus. Isso, claro, espiritualmente a gente pensa, né? Então Nossa Senhora é importante também neste lugar, nesse espaço que você deve criar na sua casa. E você também pode usar de criatividade, colocar uma flor, alguma outra coisa, enfim, mas tudo com simplicidade, porque este tempo do Advento, ele nos convida à simplicidade. Por isso, a primeira coisa, né, que você pode estar fazendo para viver bem esse tempo do Advento é um altar, né? Talvez alguns de vocês até tenham já na casa de vocês esse espaço de oração, mas que tal dar uma arrumada nele, dar uma ajeitada, né? Colocar esses símbolos que nos recordam esse tempo bonito que nós estamos vivendo. Depois, uma outra coisa para considerar neste tempo, muito embora eu nem deveria falar sobre isso, pois faz parte da vida do católico e a nossa obrigação e dever, mas convido você a participar destes próximos domingos com mais frequência, né? Se proponha, faça um esforço de não faltar nos outros domingos, tá? Participar do primeiro domingo do Advento, segundo, terceiro, quarto, até o dia que nós vamos celebrar o Natal. Isso vai fazer muito bem para você, espiritualmente, para você entendendo a dinâmica da espera, né, da preparação, da vigilância até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E se por acaso você não puder nos horários que tem celebração na Igreja Matriz, ou que você costuma vir, vem em outro, mas não falte. Se organize, não falte. Esta atitude será fundamental e importantíssima para que você se prepare espiritualmente para o Natal. A participação na liturgia, no ouvir a palavra de Deus, te levará a entender a dinâmica própria deste tempo, por isso não falte na missa nos próximos domingos. Depois, o tempo do Advento é também um tempo de penitência. Sim, um tempo de penitência, muito embora não seja um tempo de penitência tão exigente como na Quaresma, mas nos convém fazer alguns sacrifícios, algumas penitências nesses próximos dias, que começa hoje o Advento. Vejam, as penitências, elas fazem parte dos exercícios espirituais que a Igreja usa desde muitos séculos. A Igreja sempre usou as penitências como uma forma de exercitar o espírito. A finalidade das penitências é fazer com que a gente comece a ter um controle sobre as nossas atitudes e emoções, os nossos desejos e as nossas motivações, que também se estende à nossa realidade espiritual. Por quê? Porque eu começo a evitar o pecado. Eu começo a evitar aquilo que não me faz bem, aquilo que não me leva para Deus. Eu me esforço, e junto com a graça de Deus, a vencer os vícios e tudo aquilo que afasta o homem de Deus.
Por isso, faça uma penitência neste tempo do advento. Faça uma penitência. A penitência é a renúncia espontânea e livre de alguma coisa que eu gosto de fazer, mas que eu renuncio por um bem maior. Penitência é isso, sacrifício é isso, o verdadeiro sacrifício. Neste caso, o bem maior é a nossa preparação para o Natal. A penitência deseja mortificar em nós os nossos sentidos, ou seja, deseja fazer morrer em nós aquelas motivações e desejos que nem sempre são saudáveis. E que tipo de penitência você pode fazer neste tempo? Bom, depende do seu amor a Deus, porque não precisa ser uma só, você pode fazer várias penitências, né? Depende muito da sua situação particular. Mas aqui vou dar alguns exemplos que pode ser interessante para alguns de vocês neste tempo, como por exemplo, deixar de comer doce até o Natal. Deixar de comer chocolate, refrigerante, pudim, tudo aquilo que for doce, né? Inclusive tem alguns até mesmo que fazem penitência de tomar o café amargo. Não faz mal para a saúde, faz muito bem, tá? É uma penitência. Deixar de comer coisas doces neste tempo agora do advento. Ou deixar de comer pão com manteiga, comer só pão, penitência. Sem queijo, né? Sem presunto, aqueles que comem também, né? Mas se não, comer só o pão, ou comer só a bolacha, enfim, alguma outra coisa assim nesse sentido. Ou tomar café sem leite, de repente você que gosta de tomar café com leite. Ou tomar açaí sem farinha, já pensou? Que linda penitência, né? Você pode também fazer isso, né? Tomar açaí sem farinha, olha que legal. Vai emagrecer também, porque a farinha, né, tem açúcar e engorda. Tomar açaí sem farinha vai ajudar você a perder uns quilinhos também. Ou até mesmo tomar o café sem açúcar. Pode ainda deixar de usar uma das redes sociais que você tem, Facebook, Instagram, ou até mesmo WhatsApp, Twitter, né? Desinstalar esses programas, esses aplicativos temporariamente do seu celular. Isso pode também ser uma penitência. Teve uma jovem que disse no ano passado para mim que a penitência dela era não postar nada nos stories, né? Só via. Passou o advento todo não postando nada nos stories, né? É uma penitência para quem gosta, né? Quem é ligado nessas coisas, né? É uma penitência. Você pode também deixar um pouco as redes sociais de lado. Pode também deixar de jogar aqueles jogos de celular que você tem, que às vezes mais cria vício do que outra coisa, faz você às vezes perder muito tempo. Desinstala. É uma penitência que você pode fazer. Pode deixar também de ver aquelas séries, dá um tempo lá na série, coloca lá um stop, depois você vê, né? Você escolhe. Ou até mesmo pode deixar de usar mais o celular. Você que não vive sem o celular, né? Dorme com o celular, acorda com o celular, vai para o banheiro com o celular, toma banho com o celular. Você pode também fazer essa penitência, né? De repente, né? Como de repente se propor em não levar o celular para a escola, e não trazer o celular para a igreja. Na hora que for comer com a família, não leva o celular, deixa lá no quarto. Depois, quando terminar, você vê. Tá? É uma forma da gente estar se desapegando e fazendo sacrifícios e penitências pequenas que agradam o coração de Deus. Não esquecendo, obviamente, que você está fazendo aquilo por um bem maior. Uma promessa que você está fazendo diante de Deus, é um desejo do seu coração, uma mortificação que você está fazendo dos seus sentidos que também ressoarão na sua vida espiritual. Algumas orientações sobre a penitência. A penitência deve ser de algo que eu não gosto de fazer, tá? Não tem sentido e não é válida a penitência de algo que eu não gosto de fazer. Aliás, perdão, estou confundindo as bolas. A penitência deve ser de algo que eu gosto de fazer e não algo que eu não gosto de fazer. Entende?
Eu não vou fazer penitência, suponhamos, de comer salada se eu gosto de comer salada. Não tem sentido. Aliás, de fazer a penitência de não comer salada se eu não gosto mesmo de comer salada. Entendeu? Eu tenho que fazer penitência de uma coisa que eu gosto, de uma coisa que vai me mortificar, tá? Que vai fazer falta. Não pode ser de algo que eu não gosto ou que eu gosto menos. Não, tem que ser algo que eu gosto de fazer. Senão não tem sentido. Tem que ser algo que me custe certo desconforto, certo sacrifício. Depois, a penitência não pode ser algo que vá prejudicar a minha saúde ou incomodar a vida do outro. Minha penitência vai ser não tomar o remédio que eu tomo. Tá doido? Não faça isso, tá? Vai prejudicar a sua saúde. Minha penitência vai ficar sem comer o dia todo. Cuidado, pode ser que você passe mal, né? Minha penitência vai vir aqui na igreja no sol de meio-dia até 3 horas da tarde, ficar aqui sentado. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Não pode ser algo que prejudique a sua saúde, né? A sua vida. E também não pode ser algo que prejudique a vida do outro. Eu vou fazer penitência de não tomar açaí com farinha. Aí eu tiro farinha da casa e ninguém come também, né? Não, a penitência é tua, não é do outro, tá? A penitência é tua. Não pode fazer uma penitência que vá prejudicar a vida do outro, tá? A penitência é sua. Outra coisa, para viver bem a penitência e não perder o foco, procure substituir aquilo que você vai ausentar em fazer por outra coisa. Senão você pode acabar rompendo com o seu propósito, porque você não vai encontrar ali outra coisa que esteja tapando aquela lacuna. E possivelmente você pode cair na tentação de fazer aquilo que você se propôs em não fazer. Então, se eu me propus de repente a não assistir série, o que eu vou fazer? Vou ler um livro, vou dar uma corrida na praça, entendeu? Exercitar, vou conversar com alguém, fazer alguma outra coisa. Tem que substituir, tem que ver uma outra coisa que você possa fazer, senão você fica ocioso, fica sem fazer nada e volta a fazer aquilo que você tinha proposto em não fazer. Por fim, falando sobre a penitência, se por acaso a penitência que você escolher, seja ela de algo que está lhe roubando de Deus, ou está lhe levando ao pecado, é melhor que você não volte a realizá-la, mesmo depois do Natal. Então, se você vê que, de repente, uma das redes sociais não deixa você estudar, não deixa você dialogar com a sua família, te leva ao pecado, te leva às coisas ruins, é melhor que deixe mesmo, não precisa voltar. Aquilo que não nos faz bem não é preciso voltar. Eu, pelo menos, digo aqui muito claramente para vocês, já faz uns 4 anos ou mais, que não tenho um Facebook, porque era uma coisa que me prejudicava na minha vida espiritual, na minha vida pastoral, e teve uma vez numa quaresma que eu fiz a penitência e nunca mais voltei a usar. Isso é meu, isso é uma coisa minha, mas a sua pode ser diferente, pode ser alguma outra circunstância, alguma outra situação. Então, aquela penitência que não é boa, que não está te levando para Deus, que está te levando para o erro, é melhor que nem volte mesmo a fazer ela. É melhor que nem volte a fazer ela de novo. Depois, uma coisa não tão menos importante para este tempo do advento, para fazermos, mas que é fundamental, que é a nossa vida de oração. A oração é importantíssima neste nosso caminho. Sem ela corremos o risco de não quebrar as nossas penitências, de não nos prepararmos bem, de não fazermos com que este Natal seja mais um entre os demais. A oração é que dá sentido a tudo aquilo que nós iremos fazer. Se você não rezar, meu filho, tu te instala aqui o negócio e quando é na outra semana tu já instala de novo. Não rezou, não está rezando, entendeu? A penitência, para ela ter eficácia, ela tem que ser acompanhada com oração. Com oração, porque senão você corre o risco de cair, você corre o risco de voltar. Então, rezar pessoalmente, não somente vir na missa no domingo,
como já convidei vocês a virem, mas ter uma oração pessoal em casa, isso é muito importante. Você pode pegar todos os dias, de manhã, ou à tarde, ou no fim da noite, não sei, você escolhe o horário, veja aí. Mas reze, tenha oração pessoal. Como é que você deve rezar? Aqui é uma proposta de oração simples. Faz o sinal da cruz, reza a oração do Espírito Santo. Se você não sabe, pega lá na internet que tem. Depois, lê o Evangelho do dia. Tem também na internet, tem um bocado de aplicativo que tem o Evangelho do dia. Leia aquele Evangelho. Pare um minutinho para pensar. Se quiser reler, leia de novo, né? Depois reze o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pronto. Uma oração pessoal. Você deve gastar em torno de uns 10, 15 minutos para fazer isso. Se quiser também, obviamente, rezar mais, rezar um terço, ou uma novena, alguma coisa assim, fica à vontade. Mas aqui eu estou colocando uma oração muito simples para você rezar. O importante é que você reze todo dia. Todo dia. Para aqueles que não costumam rezar todo dia, pelo menos o Pai Nosso e uma Ave Maria reze. Por favor, pelo menos isso, né? Para acompanhar você neste tempo do Advento. Depois, uma outra coisa que já está virando hábito, neste tempo que antecede o Natal, entre nós cristãos e também entre os não cristãos, e muito embora não deva ser feito apenas neste tempo do Advento, mas a qualquer tempo, é o exercício da caridade. Ou seja, fazer caridade com algumas pessoas que precisam. É essa caridade, e essa caridade todos nós podemos fazer, porque ela não acontece apenas por uma via, mas por várias. A caridade está em você fazer algo por alguém que você ama. Na verdade, a caridade é reflexo do amor que eu sinto por Deus. Porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu ajudo o meu semelhante. Por isso que São João, em uma das suas cartas, vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Por que é mentiroso? Por quê? Porque o amor que eu sinto a Deus, ele se estende aos irmãos. Por isso, fazer caridade é um gesto de amor neste tempo que nós estamos vivendo. Por isso, lá no fim da igreja, tem uma caixa lá onde você pode colocar durante esse período agora do Advento alimentos não perecíveis para ajudar as famílias carentes, tá? Mas se você quiser também ajudar alguém pessoalmente, seja financeiramente, seja com alguma roupa, algum objeto, ou simplesmente com oração, porque às vezes as pessoas estão até miseráveis de oração, são miseráveis de Deus, né? E precisam também que a gente realize esse ato de caridade. Rezar pelo outro também é um ato de caridade, de amor. Por fim, quero incentivá-los a fazer uma boa confissão. Sei que alguns de vocês, infelizmente, não podem, por alguma razão particular. Mas aqueles que podem, sobretudo os casados na igreja católica e aqueles que estão namorando, e os solteiros, e os viúvos, também devem se confessar. Aqueles que vivem de forma irregular, infelizmente, não podem. Mas aqueles que podem, por favor, se organize, faça uma boa reflexão, um bom exame de consciência, entendeu? Sobretudo se faz muitos anos que você não se confessa, procure o padre. No YouTube tem um bocado de vídeo que ajuda a gente a se preparar para a confissão, né? Você pode escrever, de repente, se for muito pecado, né? Você pode escrever num papel higiênico, que é imenso também, né? Aí você escreve, né? E na hora com o padre você pode estar lendo os pecados que você cometeu, para não esquecer dos pecados, sobretudo os mais graves, né? Os mais ruins. Mas faça uma boa confissão. Antes de acontecer o Natal, os padres estarão atendendo confissão toda quarta e sexta na secretaria paroquial, pela manhã das 9, das 8h30 até às 11 horas da manhã. Se caso não dê para você esse horário, procure a secretaria paroquial, marque um outro horário, mas não deixe de se confessar. Não precisa também que seja com o padre Marcos ou com o padre Legário, você pode procurar outro padre também, né?
pessoas que de vez em quando vão em Belém, lá na Basílica, sempre tem algum padre atendendo confissão, mas faça uma confissão para se preparar melhor para este advento, para o Natal melhor ainda. Meus irmãos e irmãs, estes são alguns direcionamentos que lhes apresentei para que possamos nos preparar bem para o Natal do ano de 2022. Primeiro, montar um espaço de oração em casa. Segundo, se propor em vir à missa nestes próximos domingos. Terceiro, fazer uma penitência ou mais penitência. Quarto, rezar diariamente. Quinto, fazer caridade com alguém. E o sexto é a confissão. Se nos parece muita coisa fazer tudo isso, foquemos apenas em 3 coisas importantes: a penitência, a oração e a caridade. Se parece muito tudo isso que eu falei, pelo menos essas 3 coisas: penitência, se penitenciar, rezar e a caridade, ajudar alguém que precise, que esteja próximo de nós. É suficiente para nos prepararmos para a chegada do menino Jesus. O nosso propósito para esta semana, como sempre coloco para vocês, é nos organizarmos para realizarmos aquilo que foi indicado como orientação nesta homilia. Então, essa semana, a partir de amanhã, comece a se organizar para você vivenciar tudo isso que eu falei, tá bom? Que Maria Santíssima, Nossa Senhora das Graças, que amanhã nós celebraremos o seu dia, nos acompanhe e nos conceda as graças que precisamos para vivenciarmos bem este tempo do Advento e do Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.